Bom dia, pessoal. A paz do Senhor seja com todos. Hoje eu vim falar com você que tem lutado a sua batalha do dia a dia e muitas vezes você tem achado que você tem estado esquecido diante de Deus, tem se sentido diminuído, mas hoje eu vim trazer uma palavra aqui da parte do Senhor que nos dá um exemplo de que nada foge ao olhar do Senhor e o Senhor tem contemplado todas as coisas e que as nossas experiências, as nossas lutas e as nossas vitórias, elas contam e isso está colaborando para um propósito maior à frente que Deus tem preparado. E dentro desse contexto, eu gostaria de lembrar você da história de Davi. Não tem como eu ler porque é muitos capítulos, é uma história que, se você puder ler, está em 1 Samuel. E vai falando que Davi, ele estava no deserto e ele cuidava de ovelhas. E a palavra vai revelando que ele era o menor de seus irmãos. Era o que tinha, assim, vamos dizer, menos importância. Os outros eram mais importantes, eram homens mais fortes, homens mais bem vistos, sabe? Ao olhar humano. E a palavra vai dizendo que, em certa feita, um gigante, ele desafiou o povo de Deus. E ele era um homem muito grande e as pessoas ficaram com medo, elas temiam ir contra ele. E ele ficou ali, lançando em rosto deles quem seria então capaz de lutar com ele. E não foi por ocasião, por um propósito de Deus, Davi ele foi ali servir os seus irmãos. E ele vendo aquela situação, aquilo ele não se atemorizou, pelo contrário, ele se indignou com a forma que aquele gigante desafiava o povo dele, o Deus dele. E aquilo tornou assim algo dentro dele tão forte. E amados, as experiências que ele já tinha passado com as ovelhas, porque nessa hora ele fala: não, esse gigante não vai desafiar a gente. E ele pergunta para o seu irmão ali: e aí, o que vocês vão fazer? E o seu irmão, ele se indigna com ele. E o seu irmão o diminui, o subestima. E o seu irmão pergunta: cadê essa ovelha que você está cuidando? Tipo, você não tem coisa melhor para você fazer? Não, vai lá cuidar das suas ovelhas. Como querendo dizer, você também não vai ajudar e não vem encher minha cabeça não, que eu ainda não sei o que eu vou fazer. Porque eles estavam com medo de enfrentar. E Davi, ele achou esquisito aquilo. E ele foi ali, amados, enfrentar aquele gigante. E o rei, que na época era Saul, ele falou: não, você não pode ir porque você é homem moço, homem pequeno. E ele já é homem de guerra, ó. Os homens de guerra daqui estão com medo de enfrentar. E ele falou: não, meu senhor, pois quando eu cuidava das minhas ovelhas, eu enfrentei um urso por elas e eu enfrentei leão por elas. Eu já tô acostumado. E você que tem enfrentado ursos e leão aí no seu dia a dia, que você fala: nossa, não é possível. Parece que tem coisa que só acontece comigo. Quem tromba com um urso e batalha com ele por uma ovelha é você, meu amado. É você. Quem já enfrentou? É você que já enfrentou esse leão. Então o Senhor, ele está te preparando. Essas lutas, elas não são para te desanimar ou para fazer você desistir. Pelo contrário, elas estão te fortalecendo a chegar a um lugar, a um propósito que Deus tem preparado para você. Aleluia. E por mais que quando você chegue nesse lugar, as pessoas elas te subestimem ou elas te diminuem, igual aconteceu com Davi, não tem problema. O Senhor, ele te conhece, ele já sabe de tudo que você passou e do que você é capaz. E a palavra vai dizendo que um pouco antes, o Senhor já tinha ungido como rei. Era um propósito de Deus. E as pessoas elas ainda não sabiam, mas tudo já estava aos olhos do Senhor. E quando o homem de Deus vai ali ungir esse rei, porque amando do Senhor, ele começa a ver os irmãos de Davi, né, os filhos de Jessé, e ele começa e o Senhor fala: não é esse, não é esse. E o Senhor fala para ele: não atentes para a aparência. Aleluias. Porque, amados, justamente, chega um momento que ele fala: não tem mais ninguém, porque até agora não é nenhum desses. E o pai dele fala: ainda tem mais um, é o menor. Aleluias. E aí o homem de Deus fala: então nós não se assentaremos enquanto o menor não chegar, porque certamente é esse. Aleluia, que coisa linda, amados, né? E
esse menor era justamente esse Davi, esse pequeno homem diante aos olhos humanos, que tinha a experiência necessária para cumprir o propósito de Deus, tinha um coração que agradava a Deus. Então, amados, continua fazendo a sua parte, continua seguindo o seu caminho, não se desanime. Pelo contrário, se anime. Se você tem passado por provação, dê glória a Deus, porque há um propósito de Deus, queridos, nas experiências que você tem passado. Por mais que você ache que às vezes são para te derrubar, pelo contrário, isso tudo está te fortalecendo. Aleluias. E eu gostaria de finalizar aqui essa breve palavra em Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 3, diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Se glorie nas suas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, amado, se gloria na sua tribulação, sabendo que a tribulação está produzindo algo em você, e é algo que está te preparando, que é a paciência. E a paciência, a esperança, e a experiência, e a experiência, a esperança. Tá bom? Então fica com essa palavra. A partir de hoje, se você estava reclamando aí, falando, meu Deus, parece que tudo só acontece comigo, eu nunca vi isso acontecer. A partir de hoje, comece a dar glória a Deus, porque é um propósito do Senhor em que tudo isso esteja acontecendo na sua vida. Glorifica o nome do Senhor. Amém? Fica na paz do Senhor.